com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, da Presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, e da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, foi inaugurado na tarde da última segunda-feira, em Vila Nova da Barquinha, o CAIS Espaço Empresarial. A nova estrutura alberga um conjunto de empresas de diferentes áreas de atividade e pretende fazer a diferença na atração de investimento e no auxílio ao empreendedorismo. Depois de inaugurado o espaço, o Presidente do município da Barquinha afirmou que a região do Médio Tejo, pela sua centralidade, deve transformar-se numa grande área de logística. Fernando Freire defendeu esta ideia como forma de criar valor, gerar emprego e fixar populações, não só no seu concelho, mas como também em toda a região do Médio Tejo. Partilhamos neste momento a inauguração do CAIS. CAIS, um nome que tem a ver precisamente com a Vila Nova da Barquinha. Como vocês sabem, no século XIX, essencialmente a partir de 1836, de facto, Vila Nova da Barquinha era mesmo um cais. E para terem uma noção, passavam só 200 mil carros de bois por este concelho. Ou seja, no Porto da Barquinha, 200 mil carros de bois. Foi por isso, com a criação do imposto, na altura com o nosso Presidente Manuel Pirão, conseguimos construir ou edificar o nosso atual Passos Concelho. O imposto que na altura foi criado. Tem como desiderato a promoção e acompanhamento de projetos e empresas inovadoras, colocando-as no mesmo espaço físico e pondo ao seu dispor um conjunto de serviços, gabinetes, espaço coworking e instalação virtual de empresas, proporcionando a inserção num ambiente empresarial adequado, bem como as condições necessárias ao seu sucesso. E, de facto, é sucesso porque, durante uma semana, esgotámos o espaço. Ter presente a história é essencial para melhor compreendermos a vida, por isso importa relevar o papel âncora assumido pelo meu antecessor Miguel Pombeiro, com a criação do Parque Ribeirinho, de 7 hectares ao ar livre, bem como o projeto de Parque de Esculturas Contemporâneas de Almorol, inaugurado em 2012, que potenciou, inequivocamente, a integração urbana junto ao Rio Tejo, que aqui corre em mansidão, e a requalificação da Baixa da Vila, como atualmente podemos vislumbrar. Pretendemos valorizar o Rio Tejo, criar as condições favoráveis para o crescimento da iniciativa privada no nosso território, com o apoio do empreendedorismo jovem e contribuição para o reforço do autoemprego, designadamente os jovens licenciados, e incentivando as microempresas. Dentro em breve teremos boas novidades, diga-se mais, empresas para o nosso parque empresarial. O espaço que hoje inauguramos era uma das intervenções previstas no Plano de Ação de Regeneração Urbana, no chamado PARU, que Vossa Excelência, em outras funções, objetivamente apoiou inequivocamente, isto no âmbito do Programa Operacional Regional, Centro 2020, com um custo total de cerca de 630 mil euros, sendo elegível 550 mil euros, com participação de 85% do FEDER, suportando o município nesta obra cerca de 160 mil euros no edifício, a que acresce todo o investimento imobiliário não elegível já à data da candidatura. Este é um projeto da Administração Central e do município de Vila Nova da Barquinha. Por isso quero agradecer à Presidente da CCDR, à doutora Isabel Damasceno, que de facto desde a primeira hora, e ao seu corpo técnico, toda a paciência, denodo e receptividade. De facto, é um gosto trabalhar com esta equipa. Por parte do Executivo, o nosso bem-aja. Desde a decisão política à concepção de projetos, à execução, à fiscalização e à gestão, aplicando conscientemente os recursos públicos e privados, apesar das dificuldades resultantes da pandemia, quero manifestar a minha enorme satisfação pela obra e renovar o especial agradecimento a todos os trabalhadores do município e colaboradores que, com elevado entusiasmo, diga-se, e empenho profissional, fizeram acontecer este projeto que hoje inauguramos. Enormes desafios se avizinham, com a envolvente social e económica de competitividade. Como sabem, defende a transformação da região devido à sua centralidade numa grande área logística. Há necessidade de um plano nacional estratégico para os transportes, para a logística e para a carga, pois só assim será possível encontrar uma estratégia nacional que promova o aumento das exportações e a sustentabilidade da nossa economia. Esta estratégia deverá ser alicerçada na intermodalidade e em eficientes conexões, os designados UBs. Aqui, em concreto, em Vila Nova da Barquinha, os rodoviários no eixo Alcanena-Barquinha, ferroviários no eixo Riacho-Torres Novas em Trocamento e aeroportuários, onde deverá estar inequivocamente Tancos, aeroporto de mercadorias,
operações militares e proteção civil, eixo Barquinha, Constância e Abrantes, com claras vantagens para toda a região do Ribatejo, da Beira Baixa e do Alto Alentejo. Eis um enorme desafio. Tanta mutabilidade de pessoas como a carga se movimentariam em verdadeiras autênticas placas giratórias, modernas e eficientes, que ajudariam a maior mobilidade das pessoas, bens e mercadorias. A nossa centralidade ferroviária, como é o exemplo nó do entroncamento, rodoviária, como é o exemplo A1, A13 e A23, e o aeródromo de Tancos, são um ponto forte na consecução desta estratégia. Senhora Ministra, as assimetrias regionais e territoriais são de tal forma acentuadas, como bem sabe, que as políticas públicas de valorizar as zonas de baixa densidade não podem deixar de ser continuadas e reforçadas. Ademais, no atual contexto de pandemia do Covid-19 e dos seus efeitos sanitários, económicos e sociais. Portugal disporá da bazuca, parafraseando o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, mas de nada servirá se não forem dados tiros certeiros na carreira de tiro. E já que estamos em Tancos, este termo aplica-se in loco, que consiste em recuperar a economia, mas também, como irrepetível oportunidade, o avançar na alteração estrutural do pensar o país para minorar as assimetrias face ao interior. Todos os municípios do Médio Tejo, no seu plano estratégico, apontam para a concretização deste cenário. Queremos criar valor, gerar emprego e fixar populações. Senhora Ministra, precisamos muito da sua ajuda, mas precisamos mesmo. Precisamos de si para trabalhar estes pilares essenciais desta visão do Médio Tejo, que é, aqui a nossa legítima representante, que eu cumprimento tão bem, Anabela Freitas, e precisamos mesmo. De facto, toda esta região merece, de facto, um carinho especial. Como todas as outras também, mas pela nossa centralidade, pela nossa entrega e pelo nosso denodo. Contamos consigo como contamos quando era presidente da CCDR. E, de facto, foi um gosto trabalhar consigo. Importa não fazer juízos de condenação do passado que nos priorizou o interior, mas nortear o porvir ou saber onde estamos, como é que chegamos e para onde vamos. Bem-haja pela sua presença, bem-haja pela sua confiança, bem-haja. Nesta sua deslocação, a Vila Nova da Barquinha, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, assumiu no âmbito daquela que é a estratégia delineada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo o compromisso de trabalhar e robustecer a ideia apresentada, ou seja, a da região como grande área logística. Ainda antes, a Ministra da Coesão Territorial elogiou o trabalho do Executivo Municipal da Barquinha e elogiou o processo da criação do CAIS Espaço Empresarial. Em primeiro lugar, dizer-lhe, Presidente, que é com grande alegria que aqui estamos, num projeto que parece singelo, mas que é o culminar de uma estratégia que Vila Nova da Barquinha tem vindo a seguir, e as primeiras palavras são de parabéns. Parabéns pela continuidade na política. Há bocadinho estávamos a referir, muitas das vezes a nossa tendência quando assumimos determinadas funções é descontinuar o que vem sido feito e porque queremos deixar a nossa marca. O senhor não, continua uma política de valorização de Vila Nova da Barquinha e valorização que tem uma marca que nos toca a todos. Basta passar nas ruas de Vila Nova da Barquinha. Em primeiro lugar, trazer o Tejo, que foi o Tejo o responsável pela existência de Vila Nova da Barquinha, senão não tínhamos os cais, não tínhamos as mercadorias, não tinham uma Rua do Sal, como têm, não levavam o gelo para as pessoas de posse em Lisboa e, portanto, a centralidade que o senhor referiu desta região, mas de Vila Nova da Barquinha, está umbilicalmente ligada ao Rio Tejo. E, portanto, a forma, nós em Portugal, muitas cidades e muitos centros urbanos têm estas características, tinham no passado, estavam de costas voltadas para a sua maior riqueza, os seus rios. E gradualmente, desde há uns anos para cá, Vila Nova da Barquinha trouxe o Tejo para a sua vivência, com arte, com criatividade, requalificando, valorizando o castelo mais bonito que nós temos, Almorol,
por causa o seu nome da Grande Rocha, e, portanto, o que nos marca quando vimos, de facto, a Vila Nova da Barquinha é a arte, é a cultura, é a valorização das suas fachadas e, portanto, é a valorização da sua história. Isto significa que estamos a pensar no futuro. E este projeto, o CAIS, este novo espaço empresarial Vila Nova da Barquinha e o seu ninho de empresas, tem um enorme valor. Eles representam duas coisas, são duas faces da mesma moeda que nós pretendemos quando implementámos a política de cidades no âmbito do Portugal 2020. Se somarmos todos os projetos de regeneração urbana no âmbito do Portugal 2020 que são geridos através da CCDR, nós temos mais de 1.000 milhões de euros neste momento já investidos em investimento e em projetos como este, porque de forma errada, muitas das vezes, quando falamos de regeneração urbanas, e aqueles que ainda ficaram lá num passado muito atrás, pensam em rotundas, não podiam estar mais errados. Quando falamos de regeneração urbana, falamos de projetos como este, que são simultaneamente projetos em que devolvemos aos centros urbanos um edifício que estava degradado, basta olhar para o edifício do lado, como dizia o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e isto deixa-nos felizes, deixa certamente a gente de Vila Nova da Barquinha felizes, é o edifício que devolvemos às gentes de Vila Nova da Barquinha, no seu esplendor, com as suas cores, com a sua traça, e ao qual lhe atribuímos uma função que é a mais nobre das funções, que é acolher aqui jovens empreendedores, que é acolher aqui empresas, é juntar o passado com o futuro e, portanto, nós não podemos ter melhor aplicação de fundos europeus do que um projeto como este, porque muitas das vezes falamos de regeneração urbana, mas a parte física é apenas instrumental para chegarmos àquilo que queremos. E aqui é o quê? É, de facto, ter aqui um centro onde tenhamos jovens empreendedores que tenham um ninho, e a palavra ninho é muito adequada, que tenham condições para que a sua ideia de negócio se transforme em empresa e para que a sua empresa seja pequena, mas possa crescer. É este o objetivo e não há melhor aplicação para os fundos europeus do que este exemplo, em que devolvemos um edifício à Vila Nova da Barquinha e que esse edifício tem a mais nobre das missões: estimular o empreendedorismo, estimular os nossos jovens a serem autónomos, a criarem riqueza. Não pode haver desígnio melhor para os fundos europeus. E depois estes espaços são daqueles espaços que têm aquelas condições que nós queremos nos espaços, são mais do que o espaço que o empresário ou o jovem tem para desenvolver a sua ideia de negócio. São espaços de coworking, são espaços em que queremos que haja, neste caso, que haja contágios positivos, não é? Em que troquem ideias, em que partilhem problemas, em que partilhem soluções e daí termos estes espaços que depois permitam às pessoas que aqui estão tomar um café juntos, sentarem-se e debaterem os seus problemas. Isto são verdadeiras incubadoras de ideias e de negócios. E, portanto, os nossos parabéns, Presidente, porque fez, de facto, o 2 em 1 e pela excelente utilização que tem feito dos fundos comunitários. Aqui, Vila Nova da Barquinha sempre nos habituou a projetos diferentes. E, portanto, também sempre obrigou a que os nossos técnicos na CCDR também pensassem fora da caixa. E, portanto, também nos ajudou a inovar. Eu recordo que, por exemplo, que é dos poucos territórios onde nós temos um centro de ciência viva numa escola. Querem melhor lugar do que ter um centro de ciência viva que faz parte de uma escola? Querem melhor lugar para as esculturas, para as obras de arte, do que a rua? É completamente fora da caixa. E durante os anos conseguir preservar a qualidade das obras de arte, preservá-las com todos os desafios que sabemos que projetos destes têm, mas não deixaram de enfrentar o desafio. E, portanto, deixo-lhe, Presidente, ao antigo Presidente e a toda a equipa, os parabéns por esta coragem e pela maneira diferente de usarem as verbas públicas, neste caso fundos europeus, e verbas também da autarquia. Sr. Presidente, ouvi com muita atenção aquilo que referiu, a importância que
para o Médio Tejo tem serem considerado um espaço privilegiado de logística. Um espaço que tem uma excelente posição geográfica, um espaço que tem uma excelente posição, nomeadamente pelas vias rodoviárias e ferroviárias que tem. Deixa aqui a Ministra, mas também a Senhora Presidente da CCDR, porque é ela que tem a chave, não é, do cofre, mas deixo aqui o nosso compromisso de trabalharmos convosco num projeto ou numa ideia que querem robustecer, porque ela é como este projeto, ele já, quando o inauguramos, já está completo e, portanto, quando propõem a vossa estratégia, já tem muito trabalho feito. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é uma referência de trabalho, é uma referência em que os projetos são verdadeiramente intermunicipais, com todos os desafios que isso coloca, porque a essência de um Presidente de Câmara é trabalhar para o seu Conselho, porque ele é eleito no seu Conselho, mas estes Presidentes de Câmara têm a inteligência e a visão de trabalharem em conjunto, porque entendem que é através destes projetos conjuntos que a região fica melhor e, por conseguinte, os seus municípios. E por isso, Sra. Presidente e Sr. Secretário Executivo, o Sr. Presidente de Câmara, os parabéns, porque nem sempre é fácil de explicar isto às populações, nem sempre é fácil de explicar isso nas reuniões de executivos, nas vossas assembleias municipais, porque é que estão a dar prioridade a projetos intermunicipais, quando deviam estar a preocupar-se com os projetos dos vossos concelhos. Eles são todos importantes, mas tenho a certeza que esses projetos intermunicipais tornam a região mais forte, mas tornam cada um dos municípios mais fortes e mais ricos. Tem o nosso compromisso de trabalharmos em conjunto naquilo que são as prioridades da estratégia da Comunidade Intermunicipal. Mais uma vez, Sr. Presidente, quero agradecer-lhe muito o convite, dizer-lhe que virei sempre aqui com grande alegria. É uma pessoa com quem foi sempre muito, muito fácil de trabalhar. É uma pessoa cordial, reservada, e quando isso acontece, aliás, em contínuo... O antigo Presidente era um bocadinho mais agitado, mas... Mas era na mesma um enorme gosto de trabalhar, é um enorme gosto de trabalhar consigo, com a sua equipa, e só queremos vir aqui muitas vezes celebrar o vosso sucesso, porque é o sucesso das pessoas de Vila Nova da Barquinha, da região do Médio Tejo e do nosso país. Todos estamos melhor em conjunto quando individualmente vamos tendo grão a grão estes sucessos. Parabéns e obrigada pela honra deste convite.